ela observa a sua vizinha que está a estender as roupas. Só que tinha um detalhe. Ela visualizou que as roupas da vizinha, ela estava estendendo as roupas sujas. Ela falou: olá, meu amor, você está vendo lá? A fulana de tal, tá estendendo, ela lavou as roupas, lavou mal lavado e está estendendo as roupas sujas. E julgando ela, e beleza. Passados 2 dias, eles, na mesma situação, tomando café da manhã, ela visualiza novamente a vizinha estendendo as roupas. E novamente as roupas estavam sujas. Ela, olha lá, ela não tem vergonha, não dá conta de lavar uma roupa. Ela pega a roupa, lava no lavado e estende tudo suja. Só para gastar sabão em pó, só para gastar produto de limpeza. E aí, isso ela, toda vez que a vizinha lavava as roupas e estendia, ela tinha essa mesma observação. Até que um dia ela falou assim: olha, meu amor, hoje chega. Eu vou lá falar para ela que não dá. Ela está gastando produto de limpeza à toa. Não tem como ela ficar lavando roupa mal lavada e estendendo tudo daquele jeito. Ela pegou, foi até a janela que dava para visualizar o quintal da vizinha, e aí foi para abrir. Quando ela foi para abrir, a janela estava ferrada. Mas ao tirar as mãos, as suas mãos ficaram marcadas na janela. Ela olhou as mãos, estavam sujas. Ela foi rapidamente, pegou um pano e foi limpar a janela. Quando ela viu, o pano estava todo sujo. E aí, ao olhar novamente, depois de limpar a janela, ela observou que as roupas da vizinha estavam limpas. O que, na verdade, estava suja era a própria janela dela. Era a lente pelo que ela estava olhando. E nós, quantas vezes nós não somos assim, né? Às vezes a gente observa uma situação, observa uma pessoa fazendo certa coisa, e a gente vai e julga, já aponta pela nossa ótica. Mas e aí, será que a pessoa realmente está errada? Que situações que a pessoa passou para fazer aquele ato? Será que eu, no lugar dela, não faria o mesmo? Ou às vezes faria até pior? Então, esse é o julgamento precipitado que, por vezes, nós fazemos. E no Evangelho, ele fala: por que vedes um argueiro no ombro do vosso irmão? Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou seja, às vezes a gente vê um defeito ínfimo, pequenininho no nosso irmão. E enquanto a gente tem um baita erro, a gente comete coisas muito piores, né? E aí Jesus, no próprio Evangelho, fala, incontestavelmente, qual que é a razão disso? A razão disso é o orgulho, que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, ou seja, esconder os próprios defeitos, tanto moral quanto físico. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, Jesus já falava que o orgulho é um dos principais obstáculos para o nosso progresso. Só tomar um pouquinho. Então, se o orgulho é o que faz com que a gente veja o defeito do nosso irmão e não vejamos o nosso, o que é orgulho? Para a gente poder entender e poder tentar melhorar. Porque se a gente não entende, dificilmente a gente consegue melhorar, né? Vamos ver. Orgulho. Orgulho é a soberba que faz alarde das suas próprias qualidades. É arrogância. É aquele defeito em que a gente se sente melhor do que o outro. A gente se julga melhor do que o outro, fica falando, eu consigo aquilo, porque fulano de tal não consegue isso, eu consigo, e fica se vangloriando. Tanto é que quando a gente vai pesquisar o conceito de orgulho no dicionário, aparece lá os sinônimos e o antônimo de orgulho. Os sinônimos: arrogância, vaidade, soberba, vanglória, ostentação, ficar mostrando demais, né? As qualidades ou coisas materiais. E qual que é o contrário do orgulho? É a modéstia, simplicidade, humildade, recato,
pudor e naturalidade. Então, aqui está a chave para a evolução, a chave para o progresso. Porque se o orgulho é o nosso obstáculo, a simplicidade, a humildade é o que vai nos fazer melhorar, que vai nos fazer progredir, que vai nos transformar em seres humanos melhores. Ok, então a gente descobriu que o que faz com que a gente julgue o próximo é o orgulho. Vimos que ele é um obstáculo para o nosso progresso e agora a gente já entendeu o que é o orgulho, certo? Vamos agora entender da onde que vem o orgulho, como que nós nos tornamos pessoas orgulhosas. De onde é que vem isso? Porque a gente precisa achar a raiz do problema para podermos melhorar, consertar. Uma das raízes é a falta de autoconhecimento, a falta de reforma íntima. Quem aqui de nós faz reforma íntima? Quem aqui de nós chega ao final do dia e pergunta: minha atitude durante o dia foi boa? Eu tratei bem todo mundo? Eu machuquei alguém? Eu não fui com a cara de fulano de tal. Por que eu não fui com a cara de fulano de tal? Por que eu consigo ver só o erro de outra pessoa? Por que eu me incomodo com o sucesso do outro? Então, isso é a chave da gente se perguntar, da gente se conhecer e saber de onde vem para a gente poder progredir. E no próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 919, já tem quanto a isso. A pergunta é o seguinte: qual é o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente não se conhece, não tem como nós nos melhorarmos, certo? E a gente reformar interiormente, se conhecer, é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque dói. Eu vou até adiantar já um pouco falar. Quando a gente vai se conhecer, a gente vai chegar nas nossas feridas, em situações que a gente passou que machuca a gente e que faz com que a gente tenha criado essa barreira de proteção para que ninguém nos machuque de volta. Então dói. Mas a partir do... É igual, por exemplo, quando a gente... se eu caio de moto e arranho todo o braço, nos primeiros dias, quando eu for fazer o curativo e cuidar desse machucado aqui, vai doer? Vai doer, porque eu vou passar remédio, vou cuidar. Mas dói nos primeiros dias. Depois, ele vai ficar bom, eu vou estar bem melhor do que antes. Outra causa, outras causas que faz com que nós nos tornemos orgulhosos são as rejeições. Rejeições que nós sofremos por ausência, às vezes ausência de pai, ausência de mãe, de irmão, de ausência de carinho, de atenção, de afeto, comparação. Quantas vezes nós não somos comparados? Quantas vezes nós não fomos comparados lá na infância, que fez com que nós criássemos barreiras para que as pessoas normalmente não nos machucassem, não nos comparassem? Quantas vezes a gente já foi inferiorizado? Todo mundo. Por quê? Por que todo mundo a gente passou por isso? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos imperfeitos ainda. As pessoas não são imperfeitas. Então, a gente acaba ferindo o outro mesmo. E acaba sendo ferido. Crítica destrutiva, situações de humilhação. Então, todos esses aspectos, todas essas rejeições criam o que na gente? Feridas emocionais. E ferida dói. Quando a gente machuca, se eu cair de moto e machucar todo o braço, eu vou andar protegendo meu braço para que ninguém toque, porque vai doer. Então, é isso que a gente faz
quando a gente é ferido emocionalmente. A gente usa do orgulho como uma barreira de proteção para que novamente não venha nos machucar. E aí, por isso, que a gente às vezes julga o outro, aponta o erro para o outro. Por quê? Porque às vezes é um erro que está em mim. Às vezes é uma coisa que me machuca. Só que para não. Isso tudo é inconsciente. A gente faz sem pensar. Tudo está lá dentro da nossa cabeça. Então, antes que o outro venha apontar aquele erro, porque eu já detecto aquele erro, já detecto aquele problema. Então, antes que a pessoa venha apontar em mim de novo, venha me humilhar, venha me inferiorizar, eu já aponto para o outro, o alvo ser o outro. Para esquecerem de mim, o alvo ser o outro. E aí a gente acaba ferindo a outra pessoa. A gente está ferindo e acaba ferindo alguém. E aí, nisso que está o grande perigo do orgulho. Por quê? Porque o orgulho, ele danifica o nosso caráter. Ele destrói a nossa identidade. Ele nos faz mentirosos e nos leva ao fracasso. Por que ele tira a nossa identidade? Porque a gente acaba vivendo a vida não por nós, mas para, às vezes, por vezes, apontar o erro para o outro, viver se protegendo, e a gente acaba perdendo um pouco a nossa essência. Nos faz mentirosos, porque, como na história que eu contei, a mulher que viu, a Dona Maria viu a roupa suja, porque a janela dela estava suja. Enquanto ela não identificou que a janela estava suja, ela passou para o marido dela, para os filhos dela, às vezes para outras vizinhas, falando: olha lá, você viu fulano de tal? Não sabe lavar roupa. E ainda estende a roupa mal lavada, em vez de lavar de novo. É morta de preguiça. Ou seja, detona a outra e ainda leva uma mentira. E automaticamente nos leva a fracasso. Fracasso de quê? Fracasso no nosso progresso, fracasso em não sermos verdadeiramente felizes, fracasso em não fazermos, não levar tudo bem para os outros, porque nós não estaremos bem. Olha o tanto que é perigoso o orgulho. Por isso que Jesus já falou, por isso que Jesus já combatiu o orgulho, porque ele falou que era o maior obstáculo ao progresso. Toda pessoa ferida fere alguém, nem que seja ela mesma. Então, não adianta a gente achar que dessa forma orgulhosa que a gente vive, que machuca só o outro. A gente está se machucando, porque a gente não está vivendo uma vida de felicidade, de levar o bem para nós, para o próximo, como deveríamos levar. Então, olha o tanto que é triste. A gente fere e ainda é ferido. Tem um texto bem bacana que ele resume bem tudo isso que ele está falando. Ele fala assim: pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas, pessoas amarguradas amarguram as pessoas. Pessoas santificadas santificam as pessoas. Quem eu sou interfere diretamente nos que estão ao meu redor. Então, olha o tanto que a gente não precisa nem falar. A nossa atitude já fala por a gente. Então, se eu estou ferindo as pessoas com minhas palavras, porque eu estou ferido. Porque ninguém dá o que não tem. Não tem como eu estar ferido e doar amor. E exalar amor. E doar amor. Mas ou o tanto que é belo e ou o tanto que é importante a gente se transformar, a gente melhorar, se curar, cuidar dessa ferida, colocar o curativo.
Por quê? Porque à medida que nós nos curarmos, que nós nos transformarmos, nós vamos passar isso para outras pessoas. É igual, por exemplo, quando a gente tem uma boa notícia que nos deixa assim, contagiados, muito felizes, que dá vontade de contar para todo mundo. A gente consegue transmitir aquela alegria, aquela felicidade, aquele bem-estar. Quando a gente está amargurado, ou escuta alguém falar, fulano de tal passou em medicina em primeiro lugar e na UFG, por exemplo. Mas para ele era fácil demais. Não, já tinha dinheiro e estudou toda a vida em escola particular e aí sai detonando. Quem que a gente está se mostrando ser? Uma pessoa amargurada. Porque se a gente tivesse bem, tivesse feliz, nossa, que bacana. Nossa, ele mereceu mesmo. Ele estudava, o pai dele falava que ele estudava dia e noite, realmente ele mereceu. Então, que cuidemos das nossas feridas, para que a gente possa transformar pessoas, para a gente acabar com esse ciclo que às vezes nós temos. Porque eu estou ferido, eu firo mais alguém, aí aquela pessoa que é ferida por mim vai ferir outro, e vai ferir outro, vai ferir outro, e vai ficando um ciclo. E aí? E o progresso? E a nossa felicidade, que é o que nós viemos buscar na Terra? Então, por isso que é muito importante. E como é que a gente vai curar essas feridas emocionais? Ele identificou que só curando ela, que a gente vai nos melhorarmos. Depois que a gente conversou conosco mesmo, a gente fez a reforma íntima, teve o autoconhecimento, chegou lá nas nossas feridas, aquelas que machucam mesmo. Beleza, identifiquei. O que eu devo fazer agora? Emitiu perdão. Emitiu perdão para aqueles que nos feriram. É fácil? Não é fácil. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente fere, que a gente está ferido, a gente vai entender que aquela pessoa que feriu a gente, às vezes é nem por maldade muita, mas é porque ela também estava ferida. E às vezes ela nem parou para pensar que o que ela fez, uma atitude dela, está ferindo outras pessoas. Ela não parou para ver que ela está totalmente machucada. Então, é muito importante a gente emitir o perdão. Porque depois que a gente emite o perdão e reconhece, faz a cura da purificação, pessoas indulgentes. É tão engraçado aqui que no Evangelho, a sequência depois desse texto está assim: o argueiro e a trave no olho, foi isso da nossa palestra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Logo em seguida vem o quê? Perdão das ofensas, que é onde está a cura das nossas feridas emocionais. E depois vem a indulgência, porque depois que nós perdoamos, nós entendemos toda essa temática, a gente vai passar a ser pessoas mais indulgentes. O que é indulgência? Indulgência é não ver os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar ou divulgá-los. E a gente vai fazer isso aqui, a gente vai evitar de ver o erro do outro, divulgar, não é só porque está escrito no Evangelho, é porque a gente entendeu que aquela pessoa lá que por vezes está errando, às vezes ela está errando pela situação que ela vive, por ela estar ferida emocionalmente, porque ela está machucada, por diversos outros fatores. Então a gente vai compreender, a gente vai colocar uma coisa muito bonita em prática, que chama-se empatia. Nós vamos nos colocar no lugar do outro e falar: será que eu, no lugar dele, na situação que ele está, por tudo que ele passou, por tudo que ele ouviu, será que eu não faria o mesmo? Ou às vezes faria pior? Então, olha como é bonito tudo isso, quando a gente entende tudo isso. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, é um trabalho árduo, como eu falei. É igual curar uma grande ferida. A gente vai fazer os curativos nas primeiras
nos primeiros dias, nas primeiras vezes vai doer, mas depois vai ficar tudo bem, a gente vai estar muito bem conosco mesmo, a gente vai passar isso para as pessoas, vão ser pessoas transformadas que vão ajudar a transformar e levar o amor e a felicidade para os outros. Tem uma frase que eu achei enquanto eu estava lendo sobre essa temática, que me chamou bastante atenção, e eu quis trazer aqui para a nossa reflexão. Ela fala assim, que minhas lentes limpas, agora limpas, né, porque antes estavam sujas, com orgulho, agora ela limpa seu orgulho, e abertas para o perdão, que elas não sirvam nunca sujas para ferir o irmão. Então, que minhas lentes limpas e abertas para o perdão não sirvam nunca sujas para ferir o irmão. E sim levar o amor, levar a fraternidade, levar a transformação. Eu vou colocar uma música aqui agora, e aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra, porque a letra ela resume tudo que a gente falou aqui. Vai falar que a vida, na verdade, ela é um grande espelho. Ela reflete quem nós somos. Eu não preciso ficar me mostrando, eu não preciso ficar falando o que eu tenho. As minhas atitudes vão responder por mim, os meus atos. Posso ir além, eu vou chegar e para também. Você falou para mim, você falou que a vida me fez completo novo. Se falo de você, revelo quem sou. Acaba falando. Acabo falando, engajo nas palavras, eu posso chegar. Ficar não leva nada, eu preciso me pegar. Importante é o que eu penso, não vou seguir na estrada, fortalecendo quem eu sou. A mudança esperada é tudo que eu faço aonde eu vou. Isso sabe comigo, só depende, quero. Quero suar, posso ir além, eu vou chegar e parar também. Escolhido falou para mim. Pessoal, eu queria ter, porque eu tive um feedback aqui que vocês não estavam conseguindo entender a letra, não sei se ficou muito chiado. Eu vou falar um pedaço aqui da letra. Ela fala assim: a vida é um espelho, reflete onde eu vou. Se eu falo de você, eu revelo quem sou. Mas o importante é o que eu penso de mim. E eu devo seguir nessa estrada, fortalecendo quem eu sou, a mudança esperada. Então, a atitude que eu tenho, o que eu faço, ele vai dizer a pessoa que eu sou. E o mais importante não é o outro. O mais importante nesse momento somos nós. Porque se nós nos amamos, se nós estamos bem conosco mesmo, a gente vai levar esse amor para o próximo. A gente vai contagiar o próximo. Então, essa é a reflexão da noite. Muito obrigado a todos pela paciência de ouvir, que isso possa servir para a nossa semana. Muito bom. Graças a Deus, uma reflexão maravilhosa que tivemos. Acho que é uma das maiores virtudes, né, que nós precisamos conquistar,
É isso, esse ato de não julgar o outro. Ser indulgente, né? Porque o julgar é o contrário da indulgência, que a indulgência é aquela característica que faz com que nós não valorizemos o defeito do outro. Enxerguemos também, é claro que mesmo na indulgência, você vai ver o defeito do outro, nós não somos cegos, né? Não somos nem cegos nem surdos, né? Então nós enxergamos o defeito do outro. Então, indulgente é aquele que não valoriza o defeito do outro, mas procura realçar, então, as qualidades que o outro tem. Então, foi muito bom o tema, né? Max desenvolveu muito bem. Obrigado, Max, pelo desenvolvimento do tema. Foi maravilhoso. E agora nós vamos encerrando, né, a nossa primeira parte.